Foco Crítico, edição extraordinária, com Nair Benedito, direto da Casa da Imagem, no centro de São Paulo. Com vocês, Fausto Schermon, Guilherme Maranhão. Tá valendo. Nair Benedito. Nair, que maravilha, Nair. Que coisa louca. É mesmo? Eu achei, assim, esse projeto começou logo depois do livro Viver, que tem 3 anos. Daí ele teve milhões... Começou teve até 2, um 3 pouco vezes. antes, na realidade. Tá certo. Começou até um pouco antes, o Viver atropelou um pouco porque era homenagem lá em Porto Alegre. Então o Viver passou na frente e esse ficou para trás. Mas ele teve várias, vamos dizer, várias etapas e agora você adaptou a casa ao projeto e é meio único, eu estou entendendo. Na realidade é assim, primeiro essa exposição tem 90% de fotos que são inéditas e quando eu vi a casa, que eu adoro, aliás, essa casa, acho maravilhosa, acho lindo que a gente tem ainda um pouco de arquitetura preservada, eu vi que não dava para ser sequencial, né? Porque as salas, elas se impõem. Então, com o Diógenes, a gente foi adaptando, cada sala, ela encerra um assunto. Né? São micro exposições que encerram um assunto e como não podia deixar de ser, neste momento, eu acho que ela... não dá mais para a gente ser conivente com o que está acontecendo, entende? A gente tem que se posicionar e eu me posiciono em todas as oportunidades que acontecem. Então é uma exposição que tem um teor político, que fala de política, porque eu acho que falar de política é falar da vida, e cada assunto tem muita alegria, tem muita perplexidade, tem muita discussão e, sobretudo, eu espero que tenha reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, que eu acho que é muito mais sério do que a maioria está imaginando, e reflexão sobre a vida, a função social da fotografia. Isso que eu queria tomar, aquela coisa, porque a única coisa que eu consegui pensar, várias vezes era para eu ter visto o material 2 ou 3 vezes na sua casa, depois no Tchuquian, depois a gente fala do projeto editorial, e daí acabou que não deu certo. Então eu não tinha visto. Você já tinha me falado algumas coisas, mas eu não imaginava. A exposição está quase toda montada, a gente falta uma sala de objetos e tal. Então, mas uma coisa que ficava claro quando as pessoas comentavam, então o Diógenes comentou comigo umas 2 semanas atrás, o Ricardo umas 2 vezes por telefone, o quanto teve um aprofundamento no sentido de linguagem, tem coisas inéditas, tem coisa abstrata, tem coisa gráfica, então tem um aprofundamento incrível. E aqui, agora que nós estamos numa sala que é uma pena que nós não vamos entregar nada, gente. Vocês vão ter que vir aqui para ver. Porque é obrigatório vir aqui para ver. Vocês tiram as suas próprias conclusões. Mas a única coisa que me antes de eu ter vindo aqui, que me veio hoje de manhã falando com o Guilherme, eu falava assim, a pergunta para Nair, que Brasil é esse? Porque na verdade assim, é um Brasil que está aí, mas ele não é reconhecido, ele não tá no mapa, e de repente ele passa a exigir o próprio espaço e passa a ser o recusado o espaço. Daí eu lembrei ontem do Jean Willis, que tem um vídeo na internet, que eu vi no Facebook, eu acho, ou no e-mail, e que é muito interessante a postura que ele se coloca. O Jean Willis é uma pessoa assim. É um deputado que ganhou o prêmio, que ganhou um negócio na televisão, mas de repente tem uma ação política inédita em vários aspectos. É um deputado jovem que saiu. Eu, inclusive, sou super crítica com o programa do qual ele saiu vencedor e tal. E, de repente, é uma das formas da gente pensar o preconceito, por exemplo, porque eu tinha muito preconceito com esse programa.
E de repente sai o Jean Willis, um cara limpa, transparente, batalhador, falando dos assuntos que todo mundo fala de uma forma muito preconceituosa, ele está falando de uma forma aberta. Aliás, eu acho que a abertura era uma coisa que o brasileiro era muito... Você me perguntou que Brasil é esse. Eu acho que o brasileiro sempre foi elogiado por ser... por abrir um sorrisão, por receber as pessoas e por... justamente nós éramos conhecidos como um país que tinha várias nuances de etnias e convivia muito bem com elas. Eu acho que com o auxílio da mídia, é bom que se fale isso, com o auxílio indispensável da mídia, transformaram esse país numa coisa de ódio. Você só vê as pessoas falando coisas de ódio, todo mundo odeia todo mundo e ninguém justifica. Enquanto se mobiliza a população para o ódio, debaixo do pano vai passando todas essas coisas retrógradas que estão passando contra a mulher, contra o negro, contra os diferentes, contra o índio. E daí eu acho que o Brasil de hoje é assim, a gente precisa enfrentar que essa sociedade, essa elite mal cheirosa, não a elite intelectual, uma elite podre que nós temos, dos filhos, dos netos e tal, eles não vão suportar que os pobres comecem a ser protagonistas, que os pobres comecem a falar, que os índios começam a usar, a querer o espaço deles e tal. Então é isso, a gente tem que se preparar para uma luta muito grande, porque não vão abrir mão desse espaço de benevolência, esse espaço comprometedor que eles sempre tiveram e que agora se sentem ameaçados. Eles estão ameaçados sim, e esse espaço não tem volta. Agora eles têm a ganhar. Na verdade, assim, eles estão ameaçados, só que o que vem, na verdade, na minha opinião, todo mundo vai ganhar, né? Todo mundo ganha. Então é uma situação que eu acho que o que você apresenta, o painel, que é impressionante, são 100 imagens. 117. Quer dizer, 120. Tem festa popular, tem fotografia, street photography, que em português fotografia de rua fica esquisito, falta de um termo melhor. Mas, no meio de tudo isso, até centralmente no espaço, tem uma sala que é a família. Isso, mas é claro. E isso é uma coisa que você não mostrou muito, né? Eu acho que tem, eu acho que tem a família, e tem uma discussão que tem a família e toda a gente que foi se agregando à família. Porque família, para mim, é uma coisa muito maior. Exatamente, família é uma coisa que pede outra visão, entende? Não é mais aquela coisa papai e mamãe. Não, é o que a gente agrega, é o que a gente consegue ampliar, é o que a gente consegue amar como família. Exato. Inclusive é interessante o Guilherme ter levantado, porque no livro Viver, a discussão que eu tive com você foi na hora que você tirou as crianças, lembra? E eu falava, não pode tirar as crianças. Como é que você vai colocar ele de novo? Em que contexto eles têm a chance de voltar da forma como estava aquele capítulo que você tirou? E daí agora tem a sala da família, que é diferente do que era antes, né? Porque tem outro, não vou falar. Tem outros, tem um contexto, né? Tem um contexto. E é muito legal. Bom, e daí voltando à questão estética mesmo, quer dizer, como é que é, Nair? Você, eu acho que tem coisa aqui que você sempre quis mostrar e não tinha lugar. Porque tem essas que nós estamos vendo aqui, que são quase abstratas. E daí me retomou muito a Cláudia, Andujar, muito a Maureen em alguns aspectos. Bom, a Cláudia é uma referência que eu sempre faço questão de dizer. A Cláudia é uma pessoa muito especial para mim e uma referência na minha vida como pessoa e como fotógrafa. Mas eu acho que a gente lidar com imagem é um privilégio tão grande, né? Porque realmente tem horas que a foto se impõe de uma maneira, né? Ela fala, é isso, né? Então, essa sala que você está falando
É bem isso, né? Tem hora assim que... como é que você vai dar uma imagem desse momento, né? É um momento tão confuso, tão Não, especial, né? Mas eu acho bonito você tratar essa exposição como política. Claro que tem algumas imagens que são até referências, tem poucas imagens que a gente conhece, mas tem mais umas emblemáticas. Tem mas as são muito ícones, né? A poucas. sala ícones foi feita, inclusive foi uma discussão que a gente, no início, a gente tinha pensado em botar o ícones logo no início. Daí, com o Diógenes... Foi tão legal que ficou assim, né? Com o Diógenes, eu falei, não, vamos botar no fim, porque daí as pessoas já viram tudo que não conhecem. E daí elas chegam na sessão e falam, essa eu conheço. Mas também para ampliar, eu acho assim, não aguento mais as pessoas quererem a foto do forró, a foto do sisal, que eu adoro, gosto de todas elas e acho que são momentos da minha vida importantes. Mas uma das fotos que está lá na sala dos retratos, por exemplo, que é um casal, é também do forró. E de repente, cada vez que eu entro naquela sala e vejo aquele homem e aquela mulher espremidinhos, assim, com o rosto, ela querendo entrar dentro dele e ele com um ar de ternura absoluta, eu penso que bom, né? Que ela teve o espaço dela aqui agora e não há 25 anos, 30 anos atrás. Não, eu acho assim, quer dizer, justamente, você tratar a questão da identidade como política, eu acho que é isso que é o diferencial dessa exposição, quer dizer, porque na verdade a identidade era uma questão que meio você estava taxado. No Brasil, eu acho que a gente era bunda, carnaval e sei lá, e futebol, né? E a gente, de vez em quando era Fórmula 1, de vez em quando era tênis, de vez em quando agora é surf. E daí de repente também mas tem um pouco a mais, né? E engraçado é que acaba entrando muita gente, cabendo mais gente, né? E não é o que querem que a gente seja, é o que a gente é. Por isso que eu digo que cabe, porque não... A gente é múltipla e a fotografia é múltipla também. Eu acho que esse negócio de ficar discutindo é arte, não é arte, é moderno, não é moderno, é isso, é aquilo. A fotografia, ela pode e ela faz isso, ela emociona, ela questiona, ela educa. Então, por que nós vamos restringir o uso da fotografia? Também. Vamos ampliar. Exato. Bom, eu acho que... Quantos minutos nós temos? Eu tenho que dar uns informes, né, Guilherme? Casa da Imagem, a abertura é amanhã? Dia 7. Outro sábado. Outro sábado. E na Casa da Imagem, na Casa do Solar da Marquesa, que foi a rua Roberto Sinossi, número 136B. Bom, e a gente não tem o foco crítico nas próximas 2 segundas, nós vamos ter só alguns boletins internacionais. Inclusive, eu estou indo viajar amanhã. E vocês vão ter umas surpresinhas também. Eu queria agradecer, Nair. Eu que agradeço. E mais uma inédita pra gente aqui. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.